Esse retângulo de vidro, prata e silicone mudou a nossa vida completamente. E tudo começou em 9 de janeiro de 2007, quando Steve Jobs lançou o primeiro iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Agora, 16 anos depois, praticamente todo mundo tem um smartphone. Só para você ter uma ideia, aqui no Brasil, há mais pessoas com smartphones do que com saneamento básico. Esse fato é bizarro, mas é real, o que significa que, pela primeira vez na história, nós, seres humanos, estamos sendo constantemente bombardeados por uma quantidade quase infinita de informações. Para deixar bem claro, eu não acho isso ruim, isso é ótimo, mas como tudo na vida, isso tem um lado ruim. E esse lado ruim é que esse excesso de informação está diminuindo a nossa capacidade de atenção. De acordo com esse estudo da Microsoft, a nossa capacidade de foco diminuiu bastante. Nos anos 2000, éramos capazes de focar em algo por 12 segundos. Agora somos capazes de focar por apenas 8, o que é um segundo a menos que a capacidade de foco de um peixe dourado. Quando esse estudo foi divulgado em 2015, ele saiu em vários jornais como o The New York Times e o The Guardian. No entanto, só havia um problema. Esse estudo, que não era da Microsoft, não apresentava nenhuma prova e os autores não haviam feito nenhuma experiência, nem com peixes, muito menos com humanos. Então, em resumo, essa notícia era falsa. Mas é claro, isso não impediu que ela se espalhasse por todos os cantos da internet, simplesmente porque ninguém se deu ao trabalho de prestar atenção no que estava lendo. Apesar de toda essa história de 8 segundos ser um mito, uma coisa é certa: a nossa capacidade de atenção está realmente diminuindo. Se você duvida, responda essa pergunta. Qual foi o último vídeo que você viu no Instagram ou no TikTok? Não fala nada no microfone e eu compro o que você quiser. R$2 é um presente misterioso. Bom, é bem provável que você não se lembre, porque você olhou esse vídeo por tão pouco tempo que o seu cérebro nem mesmo teve a oportunidade de formar uma memória. Com isso, podemos dizer que a nossa capacidade de atenção está desaparecendo, e como resposta a esse fato, as redes sociais foram tomadas por uma moda: o jejum de dopamina. Jejum de dopamina, existem pessoas que falam de diferentes formas desse item. De fato, fui xingado pelos seguidores do jejum de dopamina. Esse jejum não é muito bem o que parece, mas pode trazer benefícios. Mas antes de falarmos neles, primeiro precisamos responder uma pergunta que só parece simples: o que é exatamente a atenção? Antes de falarmos da atenção, vamos falar sobre Steve Jobs. Steve Jobs, todo dia de manhã, acordava, usava uma camiseta preta, colocava uma calça e ia para o trabalho. Todo dia ele fazia a mesma coisa. Quando foi questionado sobre o motivo de se vestir da mesma forma todos os dias, ele respondeu: "Eu me visto assim porque economizo tempo, que é o bem mais precioso que nós temos." I'm very happy to be here today with you all. Assim como Steve Jobs, a Insider também concorda que o tempo é o nosso bem mais precioso e que devemos simplificar as nossas escolhas diárias. E foi exatamente pensando nisso que ela lançou essas roupas funcionais e com diferenciais tecnológicos. As vantagens dessas roupas é que elas evaporam rapidamente o suor, não precisam passar e são ideais para o seu dia a dia. E agora, para finalizar o ano com chave de ouro, a Insider preparou uma oferta especial para os inscritos aqui do canal. Com o cupom EFEITO12, você consegue até 12% de desconto na sua compra. Agora vamos responder a seguinte pergunta: o que é exatamente a atenção? Há 4 bilhões de anos, algo extraordinário aconteceu. O carbono e os gases da atmosfera formaram moléculas capazes de se autorreplicar, surgindo assim a primeira forma de vida. A partir daí vieram as bactérias, arqueias, fungos e animais. Falando nos animais, eles, por sua vez, vieram com habilidade incrível: a de decidir sua reação a estímulos externos, como, por exemplo, lutar, fugir ou congelar. Além disso, eles também surgiram com a capacidade
e direcionar seus olhos e pensamentos ao que realmente interessa, ou seja, eles surgiram com a capacidade de prestar atenção. Essa capacidade é uma vantagem evolutiva e tanto, pois permite que o animal concentre sua capacidade cognitiva em uma presa ou em um predador, aumentando e muito a sua chance de sobrevivência. Com isso, podemos dizer que a atenção é um instinto nato. Tanto é que ela se origina no sistema límbico, que é a parte mais profunda e antiga do cérebro, e que nós, seres humanos, compartilhamos com diversas espécies. Além disso, a atenção também é a força que alimenta a curiosidade das crianças e estrutura o raciocínio dos adultos, além, é claro, de estabelecer metas e controlar impulsos. No entanto, como tudo na vida, ela é limitada e bastante exaustiva. No ano passado, um grupo de cientistas de Paris comprovou que o cansaço mental não é meramente psicológico, mas sim desencadeado por uma alteração física no cérebro. Para chegar nessa conclusão, eles analisaram 40 voluntários enquanto faziam testes de lógica. Após um bom tempo de observação, os cientistas descobriram que, conforme os voluntários iam resolvendo os testes, seu córtex pré-frontal acumulava um neurotransmissor chamado de glutamato. Você já ouviu falar em glutamato? Quando as conexões entre os neurônios ficavam cheias dessa substância, a produtividade caía e eles se sentiam mentalmente cansados. Essa experiência avaliou apenas o raciocínio, não a atenção em si, mas é bem provável que algo semelhante aconteça com ela. Afinal, nossa capacidade de atenção também vai se esgotando durante o dia, tornando mais difícil resistir às distrações. Quando ela se esgota, o cérebro vai perdendo a capacidade de manter a atenção sustentada e acaba sendo dominado por outro tipo de atenção, a cinética. Em resumo, essa atenção é caracterizada pela rápida mudança de foco. Por exemplo, agora você está assistindo a um vídeo no computador, daí você recebe uma mensagem e muda o foco para o celular. Depois de responder, você volta o foco para o computador e depois muda novamente para o celular, ficando pouco tempo realmente focado em cada coisa. Os filmes e séries exploram muito bem essa atenção. Esse filme dirigido por Wes Anderson é um ótimo exemplo. Repare que, em média, a cada 4 segundos, um corte de cena acontece, o que é um belo de um apelo à nossa atenção cinética. Esses termos foram cunhados pela psicóloga Gloria Mark, da Universidade da Califórnia. Ela é autora de diversos estudos e livros sobre a atenção, como o Attention Span. Nesse livro, ela diz que quanto mais somos interrompidos por estímulos externos, maiores são as chances de nos distrairmos com estímulos internos, ou seja, com a própria mente. No entanto, a realidade é que mesmo sem nada para nos atrapalhar, acabamos nos distraindo. Um estudo do psicólogo Jonathan Schuller comprovou isso quando pediu a um grupo de voluntários que sentassem para ler o famoso romance Guerra e Paz. O ano era 2004 e os participantes tinham apenas o livro e um botão em mãos que deveriam apertar quando sentissem que haviam se distraído da leitura. Após um bom tempo de observação, Schuller descobriu que mesmo sem nenhuma distração, o foco desviava regularmente, o que é algo completamente normal. O que não é normal é a escala em que o mundo moderno tem explorado e disputado a nossa atenção. Quando você usa o Google, o Facebook ou qualquer outro serviço online gratuito, você paga por ele com seus dados e com sua atenção. Se você duvida, olhe esse gráfico. Se você olhar bem, você vai perceber que 80% da receita do Google, 90% do faturamento da Meta e 100% da receita do TikTok vem das propagandas que você assiste. Qual dessas vacas você acha que é minha? Nenhuma. Ela quer fazer um trade? Vem cá. Como disse Albert Simon, um cientista político da Universidade de Chicago, o seu foco é o ponto principal da economia da atenção. Simon foi o primeiro a encarar o foco das pessoas como um produto. Em um artigo de 1971, ele disse o seguinte: riqueza de informação gera escassez de atenção. Em outras palavras, ele previu que no futuro, com cada vez mais informações, a atenção se tornaria um recurso escasso e, portanto, valioso.
No início dos anos 2000, conforme a internet começava a absorver a atenção humana, houve até mesmo uma tentativa de regular a prática. Essa tentativa foi feita pelo cientista da computação, Scott Foreman, que propôs o seguinte: se alguma empresa quisesse chamar sua atenção, deveria pagar por ela. Em resumo, essa ideia funcionaria mais ou menos assim. Primeiro, você tinha que criar uma lista de pessoas autorizadas a te ligar e mandar mensagens. Essas pessoas poderiam falar com você tranquilamente, mas caso alguma empresa não autorizada te mandasse um e-mail, ela seria taxada, e depois você poderia resgatar o dinheiro. É claro, essa ideia não foi pra frente e nos últimos 10 anos, a batalha pela nossa atenção se tornou tão intensa que as plataformas começaram até mesmo a usar técnicas de cassinos, como o feed algorítmico, a recompensa variável e o scroll infinito. Let's get started, shall we? No entanto, mesmo usando todos esses truques, ainda assim a economia da atenção está em crise. Hoje em dia, como há diversos conteúdos disputando o nosso olhar, nós acabamos não prestando atenção a nenhum deles. Só para você ter uma ideia, em 1994, quando os primeiros banners de anúncios surgiram, eles tinham uma taxa de cliques de 44%. Agora essa taxa é de apenas 0,4%. É sério? Eu sei, o efeito da publicidade nem sempre requer que você clique na tela. Às vezes basta que o produto ou marca fique na sua cabeça. Só que o problema é que muitas vezes nem isso acontece. Eu mesmo, pra ser sincero, nem lembro qual foi a última propaganda que eu vi. O TikTok, reconhecendo esse desafio, começou a aceitar vídeos longos. Tenho que bolar um plano. No ano passado, a revista Wired descobriu o porquê. Segundo documentos vazados, a plataforma chinesa adicionou formato longo porque eles prendem a atenção e são mais fáceis de colocar anúncios no meio. Qual dessas vacas você acha que é minha? No entanto, esses mesmos documentos revelaram que essa ideia não deu muito certo, pois 50% dos usuários do aplicativo acham os vídeos com mais de 1 minuto simplesmente estressantes. Nós, seres humanos, estamos vivendo em um mundo acelerado. Nesse mundo tudo é rápido, inclusive os vídeos e o consumo de informações. Infelizmente, isso tem efeitos no cérebro. É claro, esses efeitos ainda não são completamente compreendidos, mas esse estudo nos deu algumas pistas. No ano retrasado, pesquisadores chineses monitoraram o cérebro de 30 voluntários enquanto usavam o Douyin. Para realizar o estudo, os voluntários foram expostos a 2 tipos de vídeos, os escolhidos com precisão pelo algoritmo e aqueles mais genéricos que aparecem quando você entra no aplicativo pela primeira vez. Após um tempo de observação, os pesquisadores descobriram que os 2 tipos de vídeo reduziram a atividade de algumas regiões cerebrais, como o córtex cingulado dorsal, que está relacionado ao autocontrole, e o córtex orbitofrontal, que está ligado à tomada de decisões e à formação de memórias. Além disso, eles descobriram que quando os vídeos eram altamente personalizados, havia uma maior ativação de 9 regiões cerebrais, incluindo a área tegmental ventral, que controla a liberação de dopamina. Como você bem sabe, a dopamina é um neurotransmissor que está relacionado a sensações de prazer, como comer doce, jogar videogame e, como diz Gabriel Pensador, molhar o biscoito. É claro, esse neurotransmissor também pode ser estimulado, principalmente pelo uso de substâncias viciantes. Obviamente, essas substâncias provocam a liberação de dopamina muito maior que a plataforma chinesa, não tem nem comparação. Só que o ponto em comum é que a pessoa viciada sempre acha que está no controle e que pode parar quando quiser. No entanto, a realidade é que parar é difícil, pois as redes sociais são projetadas para estimular a liberação de dopamina no seu cérebro. Sean Parker, o primeiro presidente do Facebook, confirmou isso quando disse em uma entrevista que todo o sucesso do aplicativo foi guiado por uma pergunta: como fazer as pessoas passarem mais tempo na plataforma? A resposta é dar um pequeno disparo de dopamina nos usuários de vez em quando, alternando os conteúdos que o algoritmo considera extremamente relevantes com vídeos genéricos. A explicação para isso, segundo Parker, é que ganhar toda vez é simplesmente tedioso, então é importante fazer os usuários perderem algumas vezes para ter mais emoção. Na tentativa de combater o vício nas redes sociais, uma nova onda surgiu na internet, o famoso jejum de dopamina. No jejum de dopamina existem pessoas que falam de diferentes formas desse item. Essa expressão foi inventada pelo psiquiatra Cameron Cipa e tinha como principal objetivo reduzir a dependência de certas atividades, como por exemplo o celular.
Cipa usou a palavra jejum apenas como força de expressão, pois na verdade, você não está privando seu cérebro de nada. E nem podia, porque como diz Anna Lembke, a dopamina não é nossa inimiga, pelo contrário, precisamos dela para sobreviver. Só para você ter uma ideia, a escassez desse neurotransmissor está relacionada a doenças graves, como a doença de Parkinson. Quando a autora foi perguntada sobre o jejum de dopamina, ela disse que ele até ajuda a reequilibrar o nosso sistema, mas o importante mesmo é mudarmos os nossos hábitos. E eu concordo com ela, se você colocar na sua rotina pausas nas quais você fica longe do computador ou do celular, pode ter certeza que você ficará mais calmo. Já o escritor Johann Hari tem uma ideia peculiar. Segundo ele, simplesmente mudar os nossos hábitos não funciona, pois as empresas gastam muito tempo e dinheiro para nos manter viciados em seus aplicativos. Então, a solução mesmo é criar regras e leis para controlar essas empresas. Bom, eu não sou nenhum especialista, mas não acho que isso vai acontecer, pelo menos não em um futuro próximo. Eu acredito que a indústria da atenção vai continuar nos explorando como se não houvesse amanhã, indiferente das consequências. Então a solução é realmente mudarmos os nossos hábitos. É realmente bom de vez em quando a gente largar a tela do celular, olhar para o horizonte, sei lá, olhar para algum lugar diferente, pois pelo menos assim nós diminuímos o risco de miopia. Além disso, também é importante exercitar a atenção sustentada, ou seja, é importante você manter o seu foco em apenas uma coisa por vez. Acima de tudo, é preciso descansar a mente, pois uma mente descansada é uma mente saudável e produtiva. Pessoal, esse foi o vídeo sobre a atenção, e esse vídeo só foi possível graças a esse artigo da revista Super Interessante, que é um artigo muito bacana que fala sobre o jejum de dopamina. É claro, nesse artigo os autores desmistificam esse jejum, porque você na realidade não está privando o seu cérebro de nada, então não é jejum coisa nenhuma, é só um nome para chamar a atenção. Então olhem aí esse artigo, é muito bom, vocês vão gostar. Mas é isso, é nóis, falou e fui!